A paz do Senhor Jesus para todos vocês que me acompanham, que estão aqui comigo sempre. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu casamento, Deus te abençoe. Que prazer estar aqui nesse momento mais uma vez com vocês. E hoje para um tema muito importante, remindo o tempo. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, aqui nós vamos aprender um pouquinho, compartilhar aquilo que Deus colocou no nosso coração. E remindo o tempo, por quantos dias são maus. Nós vemos essa passagem em Efésios capítulo 5, versículo 16. Remir o tempo, porque os dias são maus. É um tema muito propício para os nossos dias de hoje, não é verdade? Porque nós estamos vivendo tempos corridos, estamos vivendo muitas distrações, muitas coisas que nós precisamos muito da direção do Espírito Santo. Boa tarde, a paz do Senhor, Deus abençoe. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o tempo. Como nós podemos remir o tempo? Porque os dias são maus. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 16. Os nossos dias estão muito acelerados. São muitas as distrações, maus valores, muita superficialidade. Então nós precisamos, tudo que nós viemos fazer para que o nosso tempo venha a ser aproveitoso, nós precisamos fazer com sabedoria. E nós precisamos pedir a direção do Espírito Santo de Deus, para que nós não venhamos perder o nosso tempo. E nós vemos na palavra de Deus o quanto o tempo é precioso para o nosso Deus. O quanto o tempo é precioso para o Senhor. Por isso que Ele nos deixou na tua palavra, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, eu quero nesse momento aqui trazer essa clareza para você sobre esse assunto que nós vamos conversar, porque enquanto o mundo corre sem direção, nós cristãos, nós corremos atrás, o cristão ele é chamado a andar com sabedoria e propósito. Então, enquanto o mundo está correndo sem direção, nós cristãos somos chamados a viver, a andar com sabedoria e propósito. Isso é muito importante para que nós venhamos trazer no nosso entendimento isso. Para a gente firmar dentro do nosso entendimento que nós precisamos usar o nosso tempo com sabedoria. E nós vemos na palavra de Deus, o quanto Deus é eterno. Ele é eterno, mas Ele deu o hoje, Ele deu o tempo como presente. Então nós vemos que lá em Salmos 90, versículo 12, olha como vai nos dizer: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias para que nós venhamos viver sabiamente, para que nós venhamos ter corações sábios. Então nós precisamos pedir a Deus, pedir ao Senhor para que Ele nos ensine a contar os nossos dias, porque os dias são maus, os dias estão nessa proporção. Então nós precisamos ter um coração sábio para nós poder aprender a colocar em prática, a ser ensinado, que nós precisamos ser ensinados a viver o nosso dia a dia com sabedoria, com muita sabedoria. E quem nos dá sabedoria? Somente o Senhor. Ele nos dá sabedoria. Nós podemos ver na palavra de Deus que o Senhor Jesus, Ele viveu aqui na terra por 3 anos. E foram 3 anos com propósito. Ele viveu aqui
3 anos de ministério e viveu com foco e propósito. E por que nós não venhamos viver com foco e propósito também? É muito interessante que a nossa vida ela venha a ser vivida com foco e propósito. Deus abençoe, seja bem-vinda, minha querida. E nós vemos aqui que o quanto é importante nós vermos o exemplo de Jesus. Jesus viveu 3 anos no seu ministério e ele viveu aqui com foco e com propósito. Ele tinha um foco, ele teve um propósito e ele cumpriu isso com muita dedicação. Por quê? Porque ele sabe, ele deixou o tempo, ele nos proporciona um tempo e ele dá valor, ele deu muito valor ao tempo. Ele não ficou perdendo tempo com qualquer coisa. Ele não ficou perdendo tempo, gente, com coisas supérfluas, com coisas à toa, mas ele teve um propósito, ele teve um foco e ele trabalhou naquilo ali. Ele viveu com propósito. Então nós cristãos, nós servos de Deus, nós que temos uma vida com propósito, nós precisamos ter uma vida com propósito, foco. Nós precisamos viver com foco, porque o mundo corre sem direção. O mundo corre sem direção. As pessoas estão aceleradas, os nossos dias estão acelerados. Então nós precisamos remir, nós precisamos aproveitar, nós precisamos viver com intencionalidade, nós precisamos viver com propósito. Esse é o nosso foco maior, é viver com propósito. Porque quando eu vivo com propósito, eu não perco o meu tempo, eu estou aproveitando o meu tempo. Quando eu vivo com propósito, eu estou dando valor ao tempo que Deus me deu. Por quê? Porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. O dia de amanhã pertence a Deus. Então eu não posso deixar o hoje, viver o hoje de qualquer maneira. Eu preciso aprender a ter sabedoria, pedir a sabedoria de Deus para que Ele nos ensine a contar os nossos dias, a aproveitar os nossos dias. Isso é muito, muito importante nos dias em que nós estamos vivendo. Isso é muito importante. E às vezes a gente vê muitas pessoas perdendo o seu tempo com coisas que não tem propósito, com coisas que não têm significado, com coisas que vão ficar, com coisas que não fazem com um valor, com uma intenção. Então nós precisamos viver com intencionalidade, com propósito, aproveitar o máximo cada oportunidade. Cada oportunidade, nós precisamos aproveitar o máximo. Isso é a vontade de Deus, é que nós venhamos aproveitar o máximo a nossa vida. Por que os dias são maus? Faço essa pergunta para você. Por que os dias são maus? Porque assim, nós vivemos em tempos de muitas distrações. Nós vivemos num tempo de muito relativismo. Nós vivemos num tempo com muita falta de discernimento, muita falta de discernimento espiritual. Nós vivemos nesse tempo. Nós vivemos nesse tempo que as pessoas já não estão mais tão preocupadas com a sua vida espiritual. Que as pessoas não estão mais preocupadas com o seu bem-estar espiritual, com a sua vida, com o seu propósito. As pessoas estão distraídas demais. Às vezes nos pegamos distraídos demais, com muito relativismo, tá tudo bem, tá tudo ok, não tem problema. E não olhamos para o que a palavra nos ensina, não olhamos mais para o que a palavra nos mostra, não damos tanto valor mais aos princípios que foram nos ensinados. Então nós precisamos entender, como nós vamos ver lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 5, olha como vai nos dizer. 2 Timóteo, no seu capítulo 3, do verso 1 ao 5.
capítulo 3, 1 ao 5. Olha só como estamos, porque os dias são maus. Nós vamos falar um pouquinho dessas características nos dias de hoje. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. Estava na palavra, está na palavra. É por isso que nós precisamos ter ela como a nossa regra de fé. É por isso que nós precisamos sempre estar atentos ao que a palavra nos ensina, ao que a palavra nos mostra. E nós vemos aqui, olha, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Olha como está nos dizendo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Afaste-se dela. Tá vendo? Você consegue compreender o quanto é importante que nós venhamos ter cuidado para não andarmos assim, sem um propósito, andarmos distraídos. Por quê? Porque isso nos afasta de Deus. Isso nos afasta do Senhor. E nós vemos aqui que a mídia, a ansiedade, as comparações, a falta de vigilância, ela está nos afastando de Deus. Tudo isso nos afasta do Senhor. Então nós precisamos saber colocar tempo, disciplinar-nos. Nós precisamos aprendermos a nos disciplinar, a usar o nosso tempo com sabedoria, a usar o nosso tempo com prudência, a olhar para ter vigilância espiritual, usar o nosso tempo com intencionalidade. Isso é muito importante e é isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos, é não deixar que a mídia nos sufoque, é não deixar que a ansiedade do dia de amanhã venha fazer com que eu venha somente me esforçar, ou ficar planejando, mas não paro para aproveitar o momento em que eu estou agora. O agora é importante, o agora é muito importante para nós. Então nós precisamos viver o agora com muita intencionalidade, com muita sabedoria. É pedir ao Senhor para que nos ensine, para que nos ajude. Nós precisamos disso. Então nós vivemos nesses tempos de distração, tempos de relativismo, falta de discernimento espiritual, saber o que é certo, o que realmente está nas Escrituras, é saber se posicionar conforme as Escrituras nos ensina, nos orienta. Essa orientação, essa percepção é muito necessário para a nossa vida. É muito necessário. Nós precisamos disso. Nós precisamos olhar, porque o mundo corre sem direção. Mas nós precisamos olhar com sabedoria, buscar, nós somos chamados a andar com sabedoria e propósito. Como então remir o meu tempo? Como então usar o meu tempo com sabedoria? Como então ter uma prática saudável, uma prática com sabedoria? Como então aproveitar esse tempo que Deus me deu agora com sabedoria? Como então eu posso entrar? Como então eu posso usar isso? Como eu posso estabelecer isso? Primeiro, estabeleça prioridades. Estabeleça prioridades com base na palavra de Deus, para que você não se distraia, para que você não se perca, para que você não se afaste do Senhor, como nós vimos lá em 2 Timóteo. É importante que nós venhamos estar atentos, como nós estamos nos comportando, como nós estamos nos posicionando, como nós precisamos ter isso na nossa mente.
Nós precisamos ter a palavra do Senhor bem claro para nós. Nós precisamos ter essa palavra bem clara, bem objetiva e fixar dentro do nosso coração para que a gente não erre, para que a gente não perca o alvo, para que a gente não peque. Nós precisamos estar bem. Nós precisamos estar olhando para a palavra de Deus e buscando vivê-la. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. E nós vemos aqui que o que Deus quer que eu faça hoje? Você já fez essa pergunta para o Senhor? Estabeleça prioridades. Deus abençoe. Deus abençoe, meu tio. Deus abençoe por estar aqui conosco, viu? E nós vemos aqui que o quanto é importante nós olharmos para a palavra do Senhor e estabelecer prioridades para a nossa vida. A nossa vida precisa ter um propósito. O que é que Deus quer que você faça hoje, agora? O que é que Deus quer que você faça hoje? O que Deus quer que você faça agora? Hoje, eu estabeleci uma prioridade para mim. Estar aqui com vocês, falando da palavra de Deus e a importância de aproveitar bem o meu tempo. Aproveitar bem, tirar um tempo para poder compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. E você? O que Deus tem colocado para você? O que Deus tem falado para você? O que Deus tem feito por você? O que Deus quer que você faça agora? Priorize o seu tempo. Priorize, faça as coisas com propósito, com direcionamento, com sabedoria. Peça para Deus te ensinar a contar os seus dias, te ensinar a cuidar bem dos seus dias, a aproveitar os seus dias. Aprenda a remir o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Quer saber mais? Olha, o segundo ponto, elimine o que suga o seu tempo e não edifica. Elimine aquilo, redes sociais, fofocas, procrastinações. Elimine essas coisas. Elimine. Seja sábia. Seja sábio. Elimine essas coisas. Sabe, porque às vezes a gente perde muito tempo nas redes sociais e não tem nada que nos edifique ali. Talvez você fique focado em coisas que não te edificam, coisas que edificam você passa, mas coisas que te edificam, coisas que não edificam, você fica ali focado, perdendo tempo. Mas coisas que edificam, você passa rapidamente. E não é isso. Deus quer que você se edifique. Veja coisas que te edifiquem. Ouça mensagens, palavras que te edifiquem. Ou veja assuntos, coisas que vão te edificar. Priorize esse tempo. Priorize. Se for para parar para ouvir alguma coisa, que seja saudável, que te edifique, que traga uma edificação, que traga algo para você, para mostrar para você, que trazer com sabedoria, para que você não perca o seu tempo, para que você não fique procrastinando, para que você não fique paralisado naquele tempo, mas faça com propósito. Remir o meu tempo é eu aproveitar o meu tempo com sabedoria. E a Bíblia nos ensina, remindo o tempo porque os dias são maus. Efésios capítulo 5 vai nos dizer isso. Mas por que é interessante isso na palavra? Porque eu vou aprender lá em Salmos 90, nos diz para que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias. Para que Deus venha te aprender, você conte, aprenda. Sabe? Isso é tão gostoso. Isso é tão bom. Você aproveitar o seu tempo. Você parar para ver aquilo que te edifica. Você parar para ver aquilo que realmente faz sentido para a tua vida espiritual. Porque tem momentos que nós perdemos tempo com tantas coisas, tantas conversas alheias, sabe, a gente procrastina, deixa para amanhã, deixa para depois.
O que Deus quer que você faça hoje? Preste atenção nisso. O que é que Deus quer que você faça hoje? O que é que Deus está querendo que você aproveite no dia de hoje para edificar a tua vida, para edificar a vida de outras pessoas? Ai, é tão bom quando a gente aproveita o nosso tempo com propósito. É tão gostoso quando você faz intencionalmente, com propósito e fala, não, eu quero fazer algo que edifique, eu quero ser edificado. Não fique parando para ver coisas alheias. Busque, quer ver o terceiro ponto? Busque sabedoria constantemente. Busque sabedoria constantemente. Por quê? Em Efésios capítulo 5, versículo 15, vai nos dizer, olha lá, Efésios capítulo 5, versículo 15. Olha como vai nos ensinar a palavra. Olha como está escrito. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. É andar com sabedoria, é priorizar, é valorizar o meu tempo. Olha como está escrito em Efésios capítulo 5, 15. Portanto, vede prudentemente como andais. Não como necios, como quem não conhece, como quem não tem nada, mas como sábios. É tão gostoso, é tão bom você andar com sabedoria. É tão bom você pedir por sabedoria. Se você ainda não tem, a Bíblia ensina que nós precisamos pedir sabedoria. Então, andar com sabedoria, andar prudentemente, pedir a Deus mais sabedoria, constantemente. Isso faz todo sentido. Isso faz todo sentido. Ande com sabedoria, busque por sabedoria. Quarto ponto, seja intencional com a sua família, com o seu ministério e com o crescimento espiritual. Seja intencional, faça hoje o que tem valor eterno. Eu tenho isso muito fixo na minha mente. Se eu sento para assistir algo, eu procuro sentar para assistir com algo que me edifica. Se eu for sentar ou se eu for ouvir, ser seletivo, seja seletivo, busque aquilo que te edifica, busque por sabedoria, busque pela palavra, busque por algo que traga para você valor eterno, não valor momentâneo, não algo momentâneo ou algo que não te vá levar a lugar nenhum, mas algo com propósito. Porque Jesus ficou aqui 3 anos. No seu ministério, ele ficou aqui 3 anos nessa terra com propósito. Imagine aí se Jesus tivesse perdido... Ele não perdeu tempo, gente. Imagine se Jesus tivesse perdido o tempo. Não, ele aproveitou todo segundo. Ele aproveitou todo o seu tempo. Por quê? Porque o dia de amanhã pertence a Deus. Eu não sei o que pode me acontecer amanhã, mas hoje eu plantei algo. Hoje eu semeei algo. Isso que é gostoso, é isso que é bom, é você priorizar o seu tempo, é você remir o seu tempo, é você buscar em estar presente diante de Deus, é você olhar para a tua vida e ver sentido. Sabe, se você não está vendo sentido na tua vida, se de repente você está numa situação tão complicada, tão difícil, e você não está vendo sentido, prazer em viver, vai falar com o Senhor isso. Fala, Ele ouve. Ele ouve, Ele ama te ouvir, Ele está atento às suas orações, às suas petições, Ele ouve. Então fale, semeie, plante coisas boas, semeie, porque o que você planta com Ele vai determinar a sua colheita. O tempo é semente. O seu tempo é semente. Priorize seu tempo. Priorize a sua vida. Priorize os seus dias. Priorize o agora.
Vede prudentemente como andais, não como quem não conhece nada, como quem não sabe nada, mas com os sábios. Como que sábio? Sábio, a palavra nos ensina a buscar por sabedoria. Se você não tem, peça a Deus. A palavra do Senhor vai dizer assim que com sabedoria, lá em Provérbios 24, vamos ler comigo para mim não falhar. Provérbios 24, versículo 3, se eu não me foge a memória. Olha como vai dizer. Provérbios capítulo 24, versículo 3. Com sabedoria se edifica a casa e com a inteligência se estabelece. Então nós precisamos ser sábios e inteligentes. É necessário sermos sábios e inteligentes. Por quê? Porque os dias são maus. Os dias estão corridos. As demandas são muitas demandas, são muitas coisas para fazer, são muitas coisas para se preocupar, são muitas coisas para organizar, são tantas coisas, tantos projetos, tantas coisas. E isso nos faz, muitas vezes, esquecer o principal, que é priorizar o agora. É priorizar o agora. Então nós precisamos andar, isso mesmo, nós precisamos andar com pessoas sábias. Nós precisamos seguir nas redes sociais, ser seletivos, coisas que vão te edificar. Não siga nas redes sociais, porque é onde nós estamos muito presentes. Não siga nas redes sociais pessoas que não têm o que te valoriza, não tem algo que te traz valor, mas vai falando coisas como nécios. Não, selecione, seja seletivo. Procure pessoas que te tragam uma edificação. Siga pessoas que que traz edificação, que te faz crescer, que te traz sabedoria, que te ajuda. Pessoas que são envolvidas com a palavra de Deus, que traz conhecimentos da palavra, que te ajuda a permanecer fiel, a plantar coisas boas, a semear, porque o tempo é uma semente. Então não perca o seu tempo, priorize o seu tempo, seja intencional, seja ali firme com a família. Com a família é muito importante, sabe, tenha tempo com a família. Quantos de nós que muitas vezes não temos tempo com os filhos, com o esposo, tempos de qualidade, quer dizer, quer que eu te fale uma verdade? Tem pessoas que estão com uma vida tão corrida, que não tem tempo para cuidar de si mesmo. Não tem tempo de cuidar nem de si mesmo. Porque está tão acarretadas com tantas coisas para fazer, estão ali fazendo, mas não consegue parar num culto para assistir o culto e focar naquilo que Deus está falando, na mensagem que o Senhor está entregando, no louvor que está sendo entoado. Por quê? Porque a mente está longe. A mente está longe, está preocupada, a mente está acarretada de coisas para fazer, está sobrecarregados e não consegue ficar ali, acha que estar ali por 2 horas, a hora está passando, eu tenho que resolver tal coisa e o culto não acaba. Ou então eu estou aqui com meu filho ou com minha filha, meu Deus, essa menina não vai parar de falar, esse homem não para de conversar, ou alguma coisa eu preciso fazer. Não, para com isso. Para um pouco, olha para a tua vida, olha um pouco para você, como é que tem sido, quais são suas prioridades, quais têm sido as tuas prioridades? Queridos, queridas, olhem para você, para um pouco, dá uma pausa, dê uma pausa nisso tudo, e olha para você, não se perca. Não se perca. Olha para você agora, dá uma pausa, ouça o que Deus tem para você. Ouça o que o Senhor quer falar com você. Ouça. É tão importante quando você ouve o que Deus quer falar com você. Porque no meio de tantas correrias, Deus está chamando sua atenção para você ouvi-lo. Por quê? Porque as outras coisas, outras vozes, as outras coisas, tantas outras coisas, os problemas, as contas para pagar, é tanta coisa que você não para mais para ouvir. Não, se eu parar agora para orar, não dá tempo, não.
ora aí onde você está mesmo, mas seja intencional. Seja intencional, para ouvir o Senhor. Deixa Deus falar com você e aliviar essa tensão, essa ansiedade, esse sentimento de que não consegue fazer nada direito, essa sensação de que está sufocada. Deixa o Senhor cuidar de você. Priorize o seu hoje, priorize o seu agora. Faça para Deus. Cuide do seu ministério com intencionalidade. O que é que Deus colocou na tua mão? O que é que o Senhor colocou nas tuas mãos para fazer para Ele lá na igreja, lá na obra? Ou o que é que o Senhor colocou em tuas mãos para você fazer? Por que você não fez ainda? Por que é que você está parado e não fez ainda? Faça para Deus. Essa prioridade precisa ser primordial, precisa ser intencional, porque senão a gente não faz. Precisa ser intencional, porque senão nós não fazemos. Nós precisamos entender que intencionalidade é fazer aquilo que é necessário. Eu vou fazer com intencionalidade, vou parar e vou fazer isso agora, porque é importante, é preciso. Eu vou parar, eu vou fazer. Por quê? Porque é Deus, porque é para Deus. Então eu preciso parar, cuidar de mim, cuidar do que eu estou sentindo e cuidar da obra do Senhor e priorizar aquilo que Deus tem para mim. Por quê? Porque Deus diz na tua palavra, basta cada dia o seu mal. O dia de amanhã não nos pertence, pertence a Deus. Pertence a Deus. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Faz o Senhor, meu amor. Deus abençoe. E nós vemos que nós precisamos isso. Nós precisamos entender isso, que nós não podemos parar. Nós não podemos ficar focado em coisas que não nos edificam, em coisas que não traz valores eternos. Mas nós precisamos fazer com intencionalidade. Então, queridos, faça com intencionalidade. Viva o agora. Ame o agora, aproveite o agora, entenda que Deus te deu o dia de hoje como presente. Não é à toa, gente, que esse nome, Deus te deu um presente que é o hoje, é o agora. E o que é que você está fazendo nesse agora? O que é que você está fazendo? Quais são suas prioridades? Priorize, tá bom? Priorize o seu tempo. Olha, vamos repetir, ele estabeleça prioridades baseado na palavra de Deus. Estabeleça prioridades baseado na palavra de Deus, que é o que Deus quer que você faça. Depois, elimine coisas que suga o seu tempo e não edifica. Tira da sua lista. Isso aqui, se eu tô fazendo, tô perdendo tempo. Não posso me distrair. Não posso me distrair. Eu preciso manter um posicionamento, não posso me distrair com coisas que não vai valer a pena. Que não vai valer a pena. Eu preciso fazer coisas que me edifiquem. Que edifiquem minha vida espiritual, minha vida conjugal, minha vida familiar. Eu preciso edificar. E saia de coisas que não tem nada de valor eterno. Mas coisas que que são passageiras, certo? As procrastinações é aquilo que eu sei que precisa ser feito, mas eu não faço. E então você fica naquilo. Amanhã eu faço, depois eu faço, amanhã eu faço, não, outro dia eu faço. Eu vou começar semana que vem, mês que vem. Por que não agora? Nós não sabemos o dia de amanhã. Então faça agora. Faça agora. Então, busque sabedoria constantemente. Buscar sabedoria constantemente, como diz Efésios. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. E se você não tem sabedoria, peça para o Senhor. E Ele dá. Ele dá, na tua palavra diz. E nós vemos que o nosso tempo são semente. Então nós precisamos semear. Nós precisamos semear com sabedoria, ser intencional com a nossa família, com o nosso ministério, com o nosso crescimento. Nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos ser intencionais. Por quê? Porque Deus,
Ele se agrada quando nós fazemos, nós aproveitamos, estamos remindo o tempo, quando nós tiramos aproveito, porque isso é uma obediência. Obediência. Então, o que você tem feito que tem desperdiçado o seu tempo? Para pensar. O que eu tenho feito que eu estou desperdiçando o meu tempo? Não é? O que você tem feito? Eu estou desperdiçando o meu tempo. O que você precisa retomar hoje com Deus? O que você precisa retomar hoje com Deus? Fala aí para mim. Conta aí para mim. O que é que você precisa? O que você tem desperdiçado no seu tempo? E o que você precisa retomar hoje com Deus? Escreve para mim. O que você precisa hoje retomar com Deus? Isso é muito importante. Que você entenda que nós precisamos viver o hoje com intencionalidade. Remir o tempo é um ato de obediência. Remir o tempo é um ato de obediência e sabedoria. Então, aprenda isso. Aprenda a ter esse propósito nos seus dias. Aprenda a ter os seus dias com propósito. Os dias são maus, mas o Senhor ainda tem um propósito para a nossa vida. Então nós precisamos aprender a contar os nossos dias, a aproveitar os nossos dias, é viver o hoje como quem entende o valor da eternidade. Olha, sabedoria é viver o hoje como quem entende o valor da eternidade. Se você entende o valor da eternidade, você vai buscar por sabedoria. Porque sabedoria é viver como quem entende o valor que tem a eternidade. Aprenda isso, ouça isso com atenção, valorize o seu tempo, valorize a sua vida com Deus, seu ministério, sua vida familiar, seu casamento, tudo, gente, venha ser para agradar ao Senhor, venha ser com propósito diante de Deus. Glória a Deus, que maravilha. Queridos, olha, que maravilha esse tema. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Foca nisso. Toma mais cuidado. Seja mais seletivo. Ande com pessoas sábias. Veja aquilo que te edifica. Ouça aquilo que te edifica. Por quê? Porque Deus tem além, muito além, para dar na sua vida, para fazer por você, para agir no seu lugar, na sua vida e na tua história. Tá bom? Deus em Cristo abençoe vocês, que permaneceram aí comigo até o fim. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família e Deus abençoe o teu casamento. Que o Senhor continue transbordando as bênçãos dele na tua vida. Tá bom? Queridos, eu tenho um canal lá no YouTube. Se você ainda não foi lá, não se inscreveu, vai lá, se inscreve, para assim a gente compartilhar para mais pessoas. E se essa live fez sentido para você, envia para mais pessoas, compartilha com mais pessoas, porque eu sei que Deus tem uma palavra, assim como falou com você, também vai falar com aquele que você enviar. Deus te abençoe, um abraço, fiquem todos na paz do Senhor, viu?